Como que tu toma as tuas decisões? Tu analisa todos os detalhes, os fatores positivos e negativos, as questões técnicas e toma as decisões, faz as tuas escolhas de forma totalmente racional, não é mesmo? O meu nome é Felipe Mazzotti e eu vou te mostrar que tu é o único que faz assim. Todas as outras pessoas são diferentes. E se tu quiser falar comigo, é só acessar felipe.mazzotti.net. Hoje eu quero conversar contigo sobre como nós tomamos decisões. Entender como funciona esse processo pode fazer toda a diferença, inclusive para a gente não se arrepender depois. E comprar um imóvel é uma das maiores decisões, das principais escolhas que nós fizemos na vida. Mas eu vou te mostrar que não precisa ser tão complexo assim. Eu tô gravando esse vídeo aqui justamente porque essa semana eu comprei um carro novo. Foi um ótimo negócio. A concessionária pegou meu usado quase pela FIP, me deu mais 20 mil reais de bônus e ainda mais um desconto. Além disso, eu precisava de um carro novo para o trabalho. Tudo perfeito. A gente toma decisões todos os dias. Algumas simples e baratas, como o que comer num restaurante, e outras mais caras e complexas, né? Como comprar um carro novo ou um imóvel. E nessas decisões mais complexas e caras, tem 3 pontos importantes. Quem pode nos ajudar, quais as opções disponíveis e como não se arrepender. Vamos ver como cada um desses 3 pontos funciona. Quando a gente não domina um assunto, a gente procura um profissional. Tu não faz tratamento médico sozinho, né? Mas como reconhecer um bom profissional? Será que é aquele que te mostra centenas de opções? Ou aquele que tenta te influenciar ou te convencer de alguma coisa? Nenhum dos dois. O bom profissional está preocupado em entender de verdade os teus desafios, os teus interesses, te mostrar a realidade de mercado e te conduzir por uma experiência de compra de forma honesta, transparente e segura, sem burocracia. E tu já sabe quem pode fazer isso por ti, né? E sobre o segundo ponto, que são as opções, a gente sempre quer saber quais são todas as opções disponíveis, né? Mas será que um monte de opções ajuda ou atrapalha? Quanto mais opção, mais comparação. E quanto mais comparação, mais confusão. E quanto mais confusão, mais frustração. Esse é o paradoxo da escolha. E quem explica isso é o Barry Schwartz nesse livro. É como ficar 40 minutos rodando Netflix tentando encontrar a opção perfeita e no fim das contas ir dormir frustrado e sem ter assistido nada. E é exatamente aí que entra a questão do arrependimento. E esse ponto é chave, né? É o medo que a gente tem no processo de escolha. A gente não quer errar, mas a chance de se arrepender está diretamente relacionada à forma como a gente faz as nossas escolhas. O que normalmente a gente diz depois de comprar alguma coisa? Que foi um bom investimento e que a gente aproveitou a promoção, ou que o custo-benefício era ótimo. Mas por que a gente diz isso? Na verdade, a gente acha feio dizer que a gente comprou algo porque a gente se apaixonou, porque aquilo fazia sentido, porque tocou o nosso coração, porque a gente amou o que viu, ou porque aquilo sempre foi um sonho nosso. É muito difícil falar isso. Mas a verdade é que a gente toma as nossas decisões com o coração e depois a gente justifica com a razão. E eu não estou inventando isso. Existem vários livros que falam sobre esse assunto, como esse aqui, de psicologia social, também como esse aqui, de filosofia política, e esse livro aqui também, de economia comportamental. E, inclusive, exatamente esse assunto das escolhas rendeu um prêmio Nobel de Economia para o Daniel Kahneman. Todos esses livros dizem a mesma coisa, que a gente escolhe com o coração, com a emoção e justifica com a razão. E agora, entendendo isso, absorvendo isso, a gente volta para a história do carro. Eu posso dizer que foi uma compra totalmente emocional. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Eu não gastei meu tempo tentando encontrar uma opção melhor ou um melhor custo-benefício. Eu só ia complicar a minha escolha e, o pior, diminuir a minha satisfação de realizar esse sonho. E além disso, eu só ia aumentar a minha chance de se arrepender. Isso parece complicado, né? Parece que a gente fica tentando enganar a nós mesmos. Mas não é bem assim, fica tranquilo. Decidir com o coração não é errado, é humano. Até porque os sentimentos, os sonhos, os desejos, a satisfação, o pertencimento, essas coisas, elas não cabem num filtro de busca, elas não fazem sentido por um algoritmo, elas são absolutamente do ser humano. É tudo uma questão de equilíbrio entre a nossa emoção e uma validação racional. O que interessa mesmo é como a gente se sente. O arrependimento não vem da emoção, não vem de como aquilo faz a gente se sentir. O arrependimento vem de uma decisão que parece ser certa, racional, mas que não faz sentido nenhum para nós como pessoas. Mas aí chega aquele ponto da nossa vida que nós temos que tomar uma decisão complexa,
que está relacionado aos nossos sonhos, às realizações e o momento-chave da nossa vida. Essa decisão não é fácil, eu sei. E essa decisão, ela não passa só pelo equilíbrio entre a emoção e a razão. Ela também precisa de coragem. E quando a gente tem coragem e faz dar certo, é aquele momento que marca a nossa vida, que nos dá orgulho e nos dá história para contar. Mas muitas vezes a falta de coragem leva a duas consequências. A primeira delas é o arrependimento de não ter tomado a decisão que brilhava os olhos, de não ter realizado esse sonho. E a segunda é a perda dessa oportunidade. E é justamente nesse contexto que entra a compra de um imóvel, que é a combinação entre o momento financeiro favorável e a realização de um sonho. E especialmente no mercado imobiliário, ainda mais aqui em Gramado, essa falta de coragem faz com que o tempo passe, com que os valores aumentem e que provavelmente aquele imóvel que tu te apaixonou já tenha sido vendido. Hoje, a maioria das pessoas, quando está pensando em comprar um imóvel, ela entra na internet e vê todas as opções em todos os sites disponíveis. E aí, quando ela se sente madura, quando ela se sente pronta, ela entra em contato com alguma pessoa, com algum corretor, com alguma equipe imobiliária e pede para esse corretor mostrar todas aquelas opções que a pessoa viu na internet. Tudo bem, faz parte, eu também gosto de ser objetivo e de entender tudo o que está acontecendo. Mas quanto mais técnico, mais impessoal for o processo, mais a gente sufoca a experiência. E assim fica mais difícil perceber aquilo que vai realmente nos sinalizar: esse é o lugar ideal para mim. Os imóveis são os maiores patrimônios físicos da vida das pessoas e eles representam muita coisa. Pensa em todas as pessoas bem-sucedidas que tu conhece. Elas têm patrimônios imobiliários relevantes, não é mesmo? Se não tem, é raridade. Outra coisa, pensa nessas mesmas pessoas. O lugar onde elas moram é de muita qualidade, num imóvel legal e bem localizado, dentro de um determinado contexto, não é verdade? Pois é, elas tiveram coragem de realizar o sonho. Elas fizeram aquilo que fazia sentido para elas. E para concluir, é importante entender que as nossas decisões definem a nossa inteligência. Sim, é isso mesmo. A palavra inteligência vem do latim inter, que é entre, e legere, que é eleger, escolher. Então é aquele momento entre as escolhas. A inteligência é a capacidade de tomar boas decisões. Mas o que é uma boa decisão? É aquela que parece ser mais racional e eficiente ou aquela que faz sentido para a nossa vida? O meu nome é Felipe Mazzotti e comigo tu não precisa ficar maquiando as tuas decisões atrás de justificativas técnicas. E se tu quiser uma ajuda honesta para transformar a tua vida aqui em Gramado, fala comigo, felipe.mazzotti.net. Calma, tomar decisões com sentimento não significa tomar decisões irracionais e irresponsáveis. Eu não tô te encorajando a entrar no jogo do tigrinho, tu é mais inteligente do que eu.